Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro neste canal Teologia Pé no Chão. Estamos aqui para trazer a fé, a vida. Eu e a Irene, nesse trabalho que temos feito de contribuir para a edificação dos cristãos e de todo mundo que quiser, né? Isso não é um curso voltado para nenhum grupo especificamente, mas para qualquer um que queira saber, eu sempre digo isso, né? Qualquer um que queira saber, afinal, o que diz a Bíblia e em que creem os cristãos, né? Então é um direito público, digamos assim, né? Se fala às vezes em teologia pública, né? Como um direito amplo e restrito de qualquer pessoa investigar, desculpem, e compreender as escrituras se o quiserem, né? Então não se trata de um conhecimento fechado, exclusivo, que requeira uma iniciação, né? O evangelho é aberto e nós estamos aqui com essa intenção. Hoje é o nosso 32º encontro, meu Deus do céu, eu fico pensando quem hoje tem tempo para um curso tão longo, com encontros tão longos que duram 1h30, né? E vão ainda até, estourando, e esse curso vai ainda até a aula 45, mas é uma fidelidade à palavra de Deus e é também uma contribuição para com todos aqueles que querem saber. Eu não conheço outra forma. Eu lamento dizer isso para quem não tem tempo, ou não tem vontade, ou não tem curiosidade. Não conheço outra forma de conhecer as Escrituras senão essa que eu costumo comparar a um trabalho de garimpagem, de mineração, né? Eu sempre digo que os tesouros, os grandes tesouros da natureza, raramente estão à superfície, né? Normalmente eles requerem trabalho, requer mineração, requer escavação. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você encontra alguma coisa na superfície, mas se você quiser compreender mesmo, se você não quiser ser levado por ventos de doutrina, se você de fato quiser ter maturidade na fé, eu tenho 55 anos, sou teólogo, sou filho de cristãos, eu leio a Bíblia desde a minha infância e eu afirmo com muita segurança que não há outro meio. A oração tem seu valor, a congregação com os irmãos tem seu valor, mas não há outro meio a não ser este, de abrir as Escrituras e trabalhar com ela. Nós precisamos conviver com a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser eficaz, pode ser espada afiada, pode ser tudo aquilo que a gente sabe que ela é. Mas se nós não convivermos com ela, se nós não deixarmos que essa palavra haja no nosso coração, é como uma faca afiada. Uma faca afiada guardada, ela pode cortar até papel no ar. Mas se ela não entrar em contato com o objeto, ela permanece igual uma faca cega, né? Então, nós precisamos conviver com a palavra. É por isso que nós estamos aqui todo domingo, às 10 da manhã, com esses encontros longos, com esses cursos aprofundados, né? Pelo menos assim, a intenção é aprofundar, é dar elementos para que você saiba em que você crê. E para aqueles que não creem, né, em Cristo ou não seguem a Bíblia, pelo menos saberem o que esse povo, né, evangélico acredita, ou pelo menos deveria acreditar, né? Bom, feita esse introito, a Irene está aqui do meu lado para as mesmas, né,
contribuições de vocês, né, interagindo com o chat ali. Vocês podem encaminhar perguntas, comentários, né? Nós vamos lendo na medida do possível e aquilo que a gente não conseguir responder agora durante a aula, eu vejo depois, respondo, a gente vai interagindo, pode conversar comigo também ao longo da semana. Eu estou sempre olhando a página, então se você falar, lá pela quinta-feira, você fala, caramba, mas aquilo que ele falou e tal, vá lá, pergunte, eu tô ligado na página. E curtir, compartilhar. Por falar na página, por favor, curta agora, compartilhe com os seus amigos que você acha que gostariam de saber e também lembre-se que nós temos um canal no YouTube com o mesmo nome, chamado Teologia Pé no Chão. As aulas não são colocadas lá ao vivo, mas logo depois do final da aula, no início da tarde, a aula já está disponível lá para aqueles que não gostam tanto de rede social, né? Preferem pegar no YouTube, então tem lá a aula. Bom, nós estamos... Tudo bem? Você esqueceu de tirar as notificações. Acho que esqueci, mas agora vai ficar difícil. Começar muito é melhor você... Tá, ok. Eu esqueci de tirar as notificações do celular, então se houver algum incômodo ali, eu paro e tiro. O que eu ia falar? Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Se você olhar lá na página e no canal do YouTube, você vai verificar que eu dividi o curso em 4 sessões. Na primeira sessão eu trabalhei conceitos importantes para essa etapa do curso, então é importante que você dê uma olhada lá se ainda não olhou. Depois nós estudamos a história da interpretação do Apocalipse para você lembrar que, ao contrário do que parece, o Apocalipse já recebeu muitas abordagens, né? Nós temos aí séculos de história de interpretação até chegar aos nossos dias, nos quais prevalece a interpretação fundamentalista, dispensacionalista. Na terceira sessão do curso eu falei sobre introdução ao Apocalipse, aquelas informações importantes do livro para uma boa interpretação. E agora, finalmente, então, acho que desde a aula 25, se não me engano, a gente está trabalhando temas do Apocalipse, temas do conteúdo do Apocalipse. E ao contrário do que você poderia esperar, eu não estou fazendo uma abordagem capítulo por capítulo, não estou seguindo nenhuma ordem, a não ser esta que eu vou dizer agora e que você deve aceitar. Você deve aceitar para então poder entender. Eu estou fazendo uma abordagem sistemática, ou seja, estou abordando o Apocalipse por temas. Dividi o Apocalipse em 5 temas, dividi as aulas proporcionalmente ao volume de material a ser estudado, tudo bem, estatisticamente calculado, né? E já tivemos 3 aulas de Cristologia. É claro que teria muito mais material, mas tivemos 3 aulas, estão lá, acho que é a aula 25, 26 e 27. E depois, então, entramos numa sessão importante do Apocalipse, e essa é uma das principais contribuições desse curso, porque a maioria dos cristãos não vê a igreja no Apocalipse, e eu estou dizendo que vejo e estou provando, né? E estamos planejando 7 aulas. Eram 6, eu já mudei para 7. Eu tirei uma aula de outro tema, passei para cá, vou remanejando e tal, porque o curso é meu, né? O curso é meu, então eu posso mudar. Né? Não tem matrícula nesse curso, não tem diploma, não tem carga horária, não tem certificado, então, né? Não tem você certificado? não tem nada, eles vão querer fazer tem mais. nada. Então você vai ter que me seguir, vai ter que acreditar na minha proposta. E de 7 aulas, então, hoje é a quinta. As 3 primeiras aulas foram dedicadas aos capítulos 2 e 3, onde está a principal sessão sobre igreja no Apocalipse. Na aula passada, a 4ª aula, né, de 7, nós estudamos o capítulo 7, né? Veja como o número 7 está aparecendo no curso, né? Aula 7, capítulo 7, tal, brincadeira. Não significa nada isso. E hoje, então, é a 5ª aula de 7, 5ª aula de 7,
E nós vamos ter uma aula assim meio alucinante. Por quê? Porque eu reservei 2 capítulos para essa aula de hoje. É uma pancada. Segura aí, irmão. Toma um gole d'água, vai no banheiro, pega o lencinho, né? Que vai ser pancada. 2 aulas inteiras, né? O capítulo 10 tem 11 versículos, o capítulo 11 tem 19 versículos, mas eu vou apenas até o 13, tá? Então, o capítulo 10 inteiro, o capítulo 11 do 1 ao 13. E só que eu vou abordar esses capítulos pelo viés eclesiológico. Então, nem tudo nesse capítulo interessa ao tema que está sendo proposto, que é a eclesiologia. Você deveria ter lido esses 2 capítulos antes de eu começar a aula. Se você não leu, agora se segura aí. Porque você deveria ter lido os capítulos 10 e 11. Se não leu, segura a onda aí, fica frio, fica calmo. Depois que terminar estas aulas, antes do almoço ainda, você corre agora, e leia. Não lê agora, pelo amor de Deus, guarda a Bíblia. Fica com ela na mão. Só use quando eu mandar. Mas não abre. Eu tô autoritário hoje, né? Eu também tô achando. Bom, meus irmãos, então vamos lá. Esses 2 capítulos estão no miolo do Apocalipse, no miolo mesmo, né? São 22 capítulos, 10 e 11, tá bem ali no meio, né? E eles são, junto com o capítulo 12, principalmente, 10, 11 e 12, o núcleo mais obscuro do Apocalipse. Então, além de eu estar propondo hoje 2 capítulos para estudo, eles são nada menos do que os capítulos mais difíceis do Apocalipse, os mais obscuros, aqueles que talvez você menos conhece. E é nele, então, agora que nós vamos começar. E eu garanto para vocês que eu vou tirar eclesiologia desses capítulos, tá? Então, segura aí, me acompanhem bem calmo, 11 e 12, então. Que eu vou fazer. 10 e 11. Opa! 10 e 11. 10 e 11, tá. Eu falei de 10 a 12, que compõem o núcleo mais obscuro do Apocalipse. O capítulo 12 eu vou estudar mais para frente. Não me demita. 10 e 11. Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou fazer um enquadramento do texto para vocês, quer tenham lido, quer não, saibam qual o conteúdo. Vamos mapear esse texto. Então vamos lá. Capítulo 10. Do versículo 1 ao versículo 4, não precisa anotar nada, apenas vai olhando ali comigo. Do versículo 1 ao versículo 4, João tem uma visão. Ele começa assim, vi outro anjo. Então é uma visão. Ele está nos dizendo que é uma visão, tá? Ele tem uma visão de um anjo forte descendo do céu com um livrinho na mão. Anjo forte já apareceu no Apocalipse, descendo do céu. Então, às vezes é João que sobe, aqui é o anjo que desce. Então, percebam, eu falei isso já em aulas anteriores, né? E ele está com um livrinho na mão. Preste atenção que no capítulo 5 apareceu um livrinho fechado. Aqui aparece um livrinho aberto. Então, presta atenção nisso. No versículo 5 a 7, esse anjo presta um juramento. Um juramento, de certa forma, solene. Aliás, de certa forma, não. Solene, de certa forma, enigmático. Né? Se você estudar o Apocalipse como uma linhagem cronológica, o juramento desse anjo fica um pouco desconexo aqui. Né? Então, como nós estamos estudando sem levar em conta cronologia, e nós estamos estudando o Apocalipse como se fossem peças, né? Peças de um jogo, então tá aí um juramento do anjo. Do versículo 8, terceira sessão, tá? Do versículo 8 ao 11, João recebe uma comissão para profetizar. Então tá ali, vai, toma o livrinho da mão do anjo. Então eu fui lá, peguei o livrinho que o anjo trouxe do céu, comi o livro, olha a linguagem do Apocalipse. Comi o livro,
O livro era doce na boca, gostoso, porém quando eu comi, amargou meu estômago, né? Então isso aqui é altamente significativo, nós vamos ter que entender o que significa. Então com isso nós terminamos o capítulo 10. Um anjo desce do céu, um anjo poderoso, coloca um pé sobre a terra, um pé sobre o mar, faz um juramento solene e de certa forma enigmático, e termina com uma ordem a João. A ordem está no versículo 11, quando ele fala, então me disseram, não diz quem falou, mas me disseram, sujeito indeterminado, né? É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, tá? Para colocar, então, a primeira minhoca na sua cabeça e a primeira pulga atrás da orelha, esse mandato é para a igreja. Depois eu vou explicar por quê. Então, a tua cabeça agora deve começar a soltar fumacinha, mas segura aí, tá? Entramos, então, no capítulo 11. Capítulo 11, versículos 1 e 2. Capítulo 11, versículos 1 e 2. João recebe uma, como é que chama? Uma trena, né? Uma trena, na época era uma vara, mas aqui, né? Uma trena, tem trena agora até, como é que fala? Tem uma trena, tem um nome que o cara lança uma luzinha assim, como é que chama aquela luzinha? Como é que chama aquela luzinha que as pessoas fazem? Que faz igual eles usam. LED, não é LED. Sei lá, vocês sabem o que é, né? Aquela luzinha vermelha assim. Os professores Que usam pra exato, que a gente usa em apontador, né, de PowerPoint e tal. Mas aqui, brincadeira, aqui não é nada disso, aqui é uma vara mesmo, né? E Deus manda, aliás, Deus não, né? Me disseram, foi-me dito, me foi dito, né? Supostamente Deus, ou o anjo, não se sabe. Dispõe-te, mede o santuário. Então, João recebe uma ordem para medir o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. E deixa do lado de fora o átrio exterior. Esse átrio não precisa ser medido, ele foi dado aos gentios que vão pisá-lo por 42 meses. Fechou aí, versículos 1 e 2. Tá? É laser, eles estão dizendo aqui. Oi? Laser. Laser, obrigado, isso mesmo. Então, a varinha laser. É uma varinha laser, parece varinha de fada, mágica, né? Não é de medir. É de medir, uma vara de medir. Então vamos lá agora, continuando. Capítulo 11, versículos 3 a 6. Capítulo 11, versículos 3 a 6, descreve o ministério de dois personagens novos que são introduzidos nessa narrativa abruptamente, como se nós já soubéssemos de quem se trata. Então ele fala assim, darei às minhas duas testemunhas que profetizem. Não diz quem são essas testemunhas, parece que o leitor já pressupõe, já sabe, né? E do versículo 3, então, a 6, descreve o ministério profético delas, tá? O versículo 7 a 10, tá? 7 a 10 começa assim, quando tiverem concluído o testemunho, ou seja, tem um tempo de ministério dessas duas testemunhas. Quando tiverem concluído o seu ministério, o seu testemunho, elas morrerão, elas serão mortas, seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, estou lendo o versículo 8, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. É Jerusalém? Não é Jerusalém? É Roma? É Babilônia? Vamos ter que discutir isso. A partir do versículo 11, ocorre um fato também altamente surpreendente. Essas duas testemunhas levantam, ficaram mortas durante 3 dias e meio, vejam os detalhes, né? Mortas, cadáveres insepultos,
por 3 dias e meio, né? E depois, então, elas se levantam, né? Um espírito de vida entra nelas, elas se levantam e ouvem uma voz, versículo 12, ouvem uma voz dizendo, subam para aqui. E elas subiram então para o céu e para as nuvens, e seus inimigos as contemplaram. E finalmente, então, na última sessão, que é um versículo só, há um grande terremoto que mata muita gente. O último dessa sessão, 13. Aliás, a última sessão, né, que eu falei que eu vou até o 11, capítulo 11, versículo 13. Tá? Então, no versículo 13 fala de um grande terremoto que mata até 7.000 pessoas e aquelas que sobrevivem dão glória ao Deus do céu. Então, né? A gente termina a gente termina esse mapeamento do texto, essa marcação do texto, completamente chocado. Meu Deus, o que é isso? Né? Então vamos lá. Eu vou agora para uma segunda. Eu mapeei o texto, tá claro? Mapeei o texto. Vou até repassar aqui, ó. Capítulo 10, versículo de 1 a 4. Um anjo desce do céu com um livro na mão. Capítulo 10, versículos 5 a 7, o anjo presta um juramento. Capítulo 10, versículo 8 a 11, João é comissionado para profetizar. Capítulo 11, versículos 1 e 2, João recebe a trena laser, né, para medir o santuário. Capítulo 11, versículos 3 a 6, narra o ministério de 2 testemunhas. Capítulo 11, versículos 7 a 10, narra a morte delas, das 2 testemunhas. Capítulo 11, versículo 11 e 12, narra a ressurreição e o arrebatamento dessas testemunhas. E, finalmente, o versículo 13, capítulo 11, versículo 13, um grande terremoto na cidade, ok? Então, fiz uma descrição sumária do material sobre o qual agora nós vamos nos debruçar. Começo agora, então, uma segunda rodada, né? Essa foi uma primeira rodada. Começo agora uma segunda rodada para começar a trabalhar a explicação do texto, tá? O capítulo 10, versículos 1 a 7, eu vou colocar à parte, porque ele é, para vocês que estão acostumados com texto, com literatura, com redação, né? Eduardo Fabrício e Companhia Limitada, né? O povo da redação, de texto, de linguística, né? Vocês vão perceber que o capítulo 10, ele tem todo um cenário do anjo que desce do céu, e anjos que falam, e trovões, e toda uma solenidade. Mas se você ler o texto corrido, você vai perceber o seguinte: o foco do texto, todo o cenário maravilhoso do anjo, da sua chegada, dos raios, dos trovões, das vozes, etc, etc, tudo é para fechar no livro. O livro aqui é o objeto principal. Assim como no capítulo 5 havia um livro, né? Então tem todo um enredo, pensa num teatro. Isso, tem todo aquele cenário e tal, e tal, e tal, para focar no livro. Então eu vou colocar de lado os versículos 1 a 7, tá? Não vou dar muita importância para eles, porque eles são, para o nosso objetivo aqui, apenas enredo, né? O desenvolvimento narrativo para chegar ao auge do texto, que é o capítulo 10, versículos 8 a 11, somando com o capítulo 11, versículos 1 e 2. Então, agora eu fiz uma primeira delimitação. Presta atenção, então. Capítulo 10, versículos 8 a 11, com capítulo 11, versículos 1 e 2. Então, eu juntei 3 versículos do capítulo 10 com 2 do capítulo 11. Perceba como, às vezes, os capítulos e versículos embolam a nossa cabeça, né? Ele dividiu aqui, no caso,
dividiu o capítulo num lugar errado, né? Porque a partir do versículo 8 é que nós temos o material eclesiológico. Tá? Tá. Entendeu, então? Uhum. A partir do capítulo do versículo 8. Tá. Ela fica distraída aqui com vocês, e aí eu preciso conferir com ela. Porque se ela estiver entendendo, aí eu sei que vocês também estão entendendo. Se até eu estiver entendendo. Então vamos lá. Todo o capítulo 10, então, caminha para essa seção que eu delimitei agora, que são os versículos 8 a 11 e os versículos 1 e 2 do capítulo seguinte. 5 versículos. Qual é o centro desse texto? É um comissionamento a João. João recebe aqui 3 ordens, tá? Qual é a primeira ordem? A primeira ordem é comer o livro, tá no versículo 8. Vai, toma o livro que está na mão do anjo que desceu. Eu fui, versículo 9, fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele me deu e disse, toma-o e devora-o, certamente será amargo no teu estômago, mas doce na tua boca como mel. No versículo 10 ele fala, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então ele recebe agora a segunda ordem. É necessário que profetizes. Então qual é a primeira ordem? Pega o livro e come. Come o livro. Come o livro. Uma gastronomia estranha, porque é doce e daí amargo. Veja o que é literatura apocalíptica. Um homem come um livro, né? Pega o livro, né? Ainda bem que é livrinho, né? É pequenininho. É pequenininho, mas não era material comestível, né? Bom, eu fiz até um drama aqui agora, vocês viram, né? Peguei minha Bíblia e pus na boca, né? A segunda ordem está no versículo 11. Profetizes. Profetizes. Pega o livro, profetiza. A terceira ordem está no capítulo 11, versículo 1, dizendo, mede o santuário. Mede o santuário. Então, a primeira coisa que nós pegamos aqui, o primeiro material para a igreja, está aqui. Primeiro, come o livro. Segundo, profetiza. Terceiro, meça o santuário de Deus. Com a varinha laser, né? Vamos lá. Essa questão do comer o livro está em paralelo, tem um pano de fundo, lembra da minha metodologia. Vamos agora buscar a explicação desse ato no Antigo Testamento, certo? Eu sempre vou buscar no Antigo Testamento, nos apócrifos, no Novo Testamento e, se necessário, na mitologia. No caso aqui, me basta o Antigo Testamento. Por quê? Não procure agora, mas em Ezequiel, no final do capítulo 2, início do capítulo 3, não procure agora, eu sei que a tentação é grande, não faça isso agora. Ezequiel recebe da mão de Deus um livro e o come. E ele é doce como mel e depois causa profunda amargura no coração do profeta. Então, meu irmão, minha irmã, você não vai entender esse texto a menos que você o entrelace com Ezequiel. O que João está falando aqui é o seguinte, irmãos, comer livrinho, isso lembra alguma coisa? Comer livrinho, lembra alguma coisa? Lembra, gente, Ezequiel, vocês conhecem o Antigo Testamento. Mas falaram em comer livrinho? Acabei de falar, Ezequiel, capítulo 2, capítulo 3, fala que o profeta recebe da mão de Deus um livro e o come. E quando ele come, é doce na boca e depois amargo no estômago. Então, isso que eu estou dizendo. João, ao dizer que comeu o livro, ele está chamando à memória da igreja
e também à nossa memória, o ministério de Ezequiel. Então você não vai entender esse texto a menos que você vá a Ezequiel, não agora, né? Não agora. A menos que você vá a Ezequiel, final do capítulo 2, início do capítulo 3, e veja lá o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel recebe de Deus um livro, ele deve comer esse livro. Quando ele come, o livro é doce como mel, mas depois que ele sabe o que contém aquele livro provoca nele, ele fala, uma amargura de espírito. O Jeremias tem uma experiência semelhante. Ele fala que ao ouvir a palavra de Deus, ao ver o estado do povo de Israel, ele foi tomado de uma profunda tristeza, de uma profunda ira. O Jeremias também fala, assim que eu recebi a palavra de Deus, eu as comi. Eu comi a palavra de Deus. Então, o que nós devemos entender aqui? Que o livro é a palavra de Deus. O livro é o material da profecia, porque na segunda ordem está escrito assim, profetiza. Você comeu a palavra, agora profetiza. Okay. Então, esse livrinho deve ser entendido nesse contexto como o testemunho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, o anúncio do reino de Deus, a proclamação do evangelho, a proclamação, o anúncio das boas novas e a prática da justiça, obviamente, né? Desculpem. Esta palavra de Deus, para nós que a recebemos, que a comemos, provoca em nós duas reações paradoxais. Ela é doce, ela nutre a nossa alma, ela provoca delícias em nós. E imediatamente provoca em nós tristeza e amargura. Por quê? Porque esta palavra expõe a malignidade, essa palavra expõe a mentira, essa palavra expõe a violência, essa palavra expõe a injustiça. E a doçura do evangelho nos habilita a ver o mundo em face da palavra de Deus. E isso vai provocar no profeta, nos profetas, amargura de espírito. Então, eu estava dizendo isso esses dias pro Javala, né, Javala? Silvia e Tatiana Javala, dizendo, irmão, é tempo de estômago amargo, é tempo de ira, é tempo de indignação. Por quê? Porque nós comemos o Evangelho. Porque agora o Evangelho se tornou nossa carne. O Evangelho se tornou nosso alimento. Lembra de Cristo falando sobre o comer, o pão da vida, né? Então, o Evangelho se tornou para nós agora não uma literatura de consumo. O Evangelho não se tornou para nós um produto comercial. O Evangelho se tornou para nós o próprio meio de vida. Então, quando João come o livro, nós podemos interpretar aqui o João como sendo a igreja. Assim como ele come o Evangelho, e o Evangelho se torna o seu alimento sagrado, ele não come o alimento sacrificado a ídolo. Ele não participa do sistema do mundo, do sistema imperial, do sistema da violência, da exploração, da degradação humana. Ele rejeita esse alimento, mas ele come o maná, ele come a doçura, né? A palavra de Deus, o Antigo Testamento, fala muito sobre essa questão da doçura. A palavra de Deus é doce como mel, né? Eu comi a palavra de Deus e tal. Então, essa é uma analogia familiar para nós. Porém, é ônus inerente
ao evangélico. E evangélico aqui eu não estou me referindo a esta massa que se oculta sob o rótulo evangélico. Estou falando sobre aqueles de nós que comeram o evangelho de Jesus Cristo. É ônus nosso sofrer amargura. Então, se você está se sentindo com o estômago embrulhado com este mundo que está aí, se você está se sentindo indignado, perplexo, irado, como? Leia Ezequiel, leia o sofrimento de Ezequiel, o sofrimento de Jeremias, ao ver que o seu povo, o povo de Deus, o povo amado, o povo eleito, o povo da aliança, se desviou de Yahvé e não o ouve. Ezequiel fala, meu coração se encheu de tristeza, eu fiquei mudo, eu fiquei mal, eu fiquei prostrado, eu perdi até as forças. Então, este é, meu irmão, minha irmã, para todos nós que comemos da mesa de Cristo, que comemos a carne de Cristo, porque Cristo é a carne da palavra de Deus, para todos nós que bebemos, e aqui eu já estou em alta alegoria, né? Você percebeu? Capítulo 6 de João, né? A todos aqueles que bebem do sangue de Cristo, todos aqueles que que estão em união com Cristo. É um paradoxo da fé cristã experimentar a doçura do Espírito Santo, a doçura da comunhão, a alegria de abraçar os irmãos e as irmãs, a alegria de orar uns pelos outros, a alegria de consolar uns aos outros, e ao mesmo tempo a perplexidade, a ira, a indignação, a amargura de espírito. Então, se essa amargura é promovida pelo comer da mesa de Cristo, esta amargura é mais bem-aventurada do que aqueles que se embebedam na mesa do ídolo, do imperador, do culto ao imperador. Segunda ordem é a ordem de profetizar. E aqui agora então fica claro, só pode profetizar quem é o profeta aqui, né? É João? Aqui nós temos que fazer como é que fala? Temos que tomar uma decisão, né? Se você quiser interpretar como sendo João aqui, versículo 11, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Você pode dizer, não, peraí, cara, aí você está inventando. Está inventando. Aqui está falando para João. É necessário que tu profetizes. Bom, aí vocês vão lembrar daquele meu princípio da eficiência hermenêutica. Sim. Você tem aqui um dilema. Você tem aqui um problema para resolver. Você quer interpretar esse texto literalmente? Ou você quer interpretar esse texto escatologicamente, simbolicamente, profeticamente? Se você interpretar como sendo literalmente, então você há de convir comigo que João não cumpriu essa profecia. Porque é necessário, veja, João era idoso ou de qualquer maneira estava preso. Estava preso, né? Não sabemos se João saiu da prisão. Parece que sim, parece que ele saiu da prisão, né? Mas se você acreditar na mesma tradição que diz que ele saiu da prisão, você também tem que acreditar que essa mesma tradição dizia que ele era muito idoso, que ele era o último dos 12 discípulos, né? Não vale aqui ser seletivo, né? Pegar uma parte da tradição e jogar a outra fora, né? Então, ou nós ficamos sem nada, só com o que o texto diz, e diz que ele está preso, portanto não há nenhuma evidência de que ele tenha rodado o mundo ou rodado o Império Romano, profetizando de povos, nações, línguas e reis. Esta expressão, povos, nações, línguas e reis, ela ocorre em diversos lugares do Apocalipse, como sendo a descrição do mundo. Todas as vezes que o Apocalipse fala povos, línguas, reis, nações, etc., está se referindo ao mundo todo.
Então, se você quiser dizer, não, peraí, cara, isso aí você viajou, né? Aí você está forçando a barra. O texto está dizendo que é João, então vamos ficar com o que o texto está dizendo. Ok. Se você disser isso, você tem que admitir, ou pelo menos não pode garantir, que João cumpriu essa profecia. Ah, eu vou ajudar vocês que estão discutindo comigo hipoteticamente, né, e que representam a interpretação literal. Ah, mas João escreveu o livro do Apocalipse. Então, através do livro do Apocalipse, ele está pregando a todos os reis, povos, línguas e nações. Bom, se você entrar por essa linha, você entra por uma interpretação semi-literal. É João, porém ele o faz por meio do livro. Só que ao adotar a linha semi-literal, você já chegou no ponto que eu também quero, né? Porque nós profetizamos, nós, a igreja, profetizamos o que esses homens profetizaram. Nós não profetizamos nada além do que Jesus Cristo disse, nem do que Pedro disse, nem do que João disse, nem do que Paulo, Timóteo, Tiago, Hebreus e o próprio João do Apocalipse. Então não dá para trabalhar aqui com a interpretação literal. Você é obrigado a ir para uma interpretação semi-literal, se quiser, ou melhor ainda, de acordo com a minha visão, obviamente, uma interpretação simbólico-representativa. Ou seja, João aqui representa diante do anjo a igreja. A igreja come o evangelho. A igreja adere ao corpo de Cristo e ela profetiza ao mundo. Ela profetiza ao mundo, é necessário que profetizes a povos, reis, línguas e nações. E a igreja, então, assume aqui o seu papel profético. O que ela profetiza? O Cristo encarnado. Como ela faz isso? Encarnando o Cristo, comendo o Evangelho de Cristo e sendo ela agora, com licença, né, teológica, a encarnação do Evangelho. Esta é a igreja profética. Aí você poderia me perguntar, de quando? Quando isso aconteceu? Não importa. Não importa. Essa comissão, esse comissionamento é atemporal. Quando João comeu o livro? Não importa. Ele representa a igreja. Toda a igreja é chamada ao livro. E toda a igreja profetiza. Desde o primeiro sermão de Pedro lá em Atos 2, até a última testemunha de Jesus Cristo, que morrer de velhice ou por métodos violentos, haverá profecia. E a profecia não é essa profecia popular, eu dei uma aula sobre isso, lembra lá no início do... né? Profecia não é predizer o futuro, não é essa bobajada que está enojando a igreja e o mundo. Profecia é anunciar Jesus Cristo. Isso é profecia, né? Então, terminando essa segunda ordem, a profecia é o ministério da igreja. A igreja está cumprindo um papel profético no mundo. Nem tudo que se chama profético aí nas abobrinhas gospels, né? Com licença do português anglofônico, sei lá como é que chama isso, é profecia. Profecia nos termos em que eu defini aqui com embasamento que eu estou lhes dando. Profetiza aquilo que você comeu. O que você comeu? O livro que veio do céu. Que livro é esse que veio do céu? É a palavra encarnada de Deus, com a qual nós nos tornamos um e somos suas testemunhas. Esse é o nome que o Apocalipse dá à igreja. Testemunhas de Jesus Cristo. Ok. O Elton, antes de você falar, é incrível, ele falou de profecia, ele disse, isso quer dizer que a igreja deve comer a palavra de Deus, sentir seus efeitos, doce e amargo, e tornar-se profecia. Exato. O evangelho é alimento e atitude, não é ostentação e disputa de poder. Isso. Vai vendo, cristãos brasileiros. Ah, legal. Até ótimo. Ele falou aí, lê de novo ali, ele falou uma coisa mais ou menos no meio da fala. Tornar-se profecia. Ótimo.
Porque nós vamos ver agora no capítulo 11, meu querido Elton e demais irmãos e irmãs, nós vamos ver no capítulo 11 que aquelas que são chamadas profetas e testemunhas não dizem nada. Não dizem nada, mas com sua vida atormentam o mundo, né? Elas não dizem nada, não tem nenhuma palavra ali que elas dizem. Arrependei-vos, crede no evangelho e tal. Então eu gostei muito dessa tua expressão, tornar-se profecia. A igreja só pode profetizar porque ela comeu do evangelho, experimentou seus efeitos paradoxais de assumir o sofrimento que o evangelho causa. Eu tenho falado muito isso para os irmãos e irmãs próximos de nós, né? É sofrimento de Deus, minha irmã, meu irmão. É sofrimento de Deus. Paulo fala, eu cumpro no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Ora, se eu e você que somos maus sofremos nesse mundo, que dirá o santo? O Deus grego não sofre, ele é impassível. O Deus do evangelho é passional. Ele sofre, ele sofre. A Fernanda Costa disse, nossa, que revelação do Espírito Santo. Oremos Aleluia. E caminhemos juntos com os irmãos e irmãs que estão em estado de angústia. Exatamente, Fernanda. Exatamente. Olha só, nós somos uma geração da analgesia. Nós odiamos dor e sofrimento. As igrejas que mais fazem sucesso hoje são as igrejas placebo. As igrejas que prometem tirar todos os sofrimentos da vida. Essa igreja é falsa. Essa igreja é falsa. Essa igreja está como uma criança que apenas lambe o mel do pão, mas não come o pão. Ela só quer o doce, a aguinha com açúcar. A água com açúcar faz mal. Então, é necessário que a Igreja de Jesus Cristo assuma o Evangelho. Assuma o Evangelho com a sua doçura, mas também com a sua amargura. Esteja disposta a chamar para si o sofrimento do Evangelho e não livrar-se do sofrimento do Evangelho. Nós vivemos muitas vezes numa paz mortal. A paz da besta, não é a paz de Jesus Cristo. Porque a paz de Jesus Cristo inclui o sofrimento. Por que inclui sofrimento? Porque o evangelho é masoquista, gosta de sofrer? Não! Porque este mundo é injusto, falso, ele é violento. A base da nossa sociedade é violenta. E se você contraditar, se você expuser as contradições desse mundo, ele vai reagir contra você. Essa é a questão. Então, o nosso dilema aqui é o seguinte: eu me furto desse sofrimento e fico acomodadinho no meu canto esperando Jesus voltar? Ou eu vou à luta, nutrido por esse pão do céu que adoça a minha boca para que eu suporte? Né? Não é só amargura, é doçura. Mas ele me fortalece para enfrentar a amargura do mundo. Né? Eu acho que nós somos uma igreja analgésica, né? Uma igreja placebo, uma igreja que, né, você vê toda a nossa liturgia hoje, nossas missões, elas dizem respeito a nos livrar do sofrimento. Né? O Alexandre Klein diz que hermenêutica é linda, o amargor do estômago é o nosso, mas também é o de Deus, imaginem só isso. Isso, não há nenhum sofrimento que nós soframos no Evangelho que não tenha sido o primeiro sofrimento de Deus. E o Celso diz, esse livrinho, para ser comido, doce, palavra de Jesus, atualmente está nos trazendo amargura de entendimento, literalmente. Pois uma grande massa de evangélicos no Brasil come o livrinho adulterado que está atrelado ao sistema do mundo. Enquanto nós sentimos amargura e perplexidade com o mundo, essa mesma parte alienada de evangélicos diz que come o melhor dessa terra. Exatamente. Meus irmãos, vocês, e daí tá em paz, né? Vocês foram em cima, né? Estou muito satisfeito. Acho que, de fato, Deus está abrindo os nossos olhos aqui. A terceira ordem está no capítulo 11 e ela é muito enigmática.
né? Eu vou tentar, assim, ser sucinto, mas eu costumo preparar uma lição aqui para mim com 2 páginas. Essa tem 6. 6, estourando, né? Mas, então, assim, eu fiz uma grande pesquisa, grande não, mas uma pesquisa razoável do tema, mas eu não vou expor tudo aqui porque tomaria muito tempo. Eu vou apenas dar o significado. Então, olha só. Dispõe-te e mede o santuário de Deus. Santuário de Deus. Bom, o Apocalipse, aqui tem 2 possibilidades. Santuário de Deus pode ser qual? Qual? Você vota em quê? Santuário de Deus. Vai e mede o santuário de Deus. O que te vem na mente? O Templo de Jerusalém. Essa é a primeira possibilidade, né? Vara de medir, santuário de Deus, né? Ou seria, conforme a linguagem do Apocalipse, o santuário de Deus no céu, porque o Apocalipse vai falar diversas vezes, viu-se o santuário, saiu do santuário uma voz, então parece que no céu tem uma igreja não, um templo igual ao templo de Moisés, o templo de Moisés não, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o templo de Herodes. Só que daí nós temos outro problema. João não está na Palestina. João não está em Jerusalém. Como é que ele vai medir o templo? Ele está em Patmos, certo? Ele está lá na Turquia. Então, se você é um cara que gosta de mapa como eu, né? Ou vai aí agora no Google Maps, agora não, irmão. Agora não, modo de dizer. Você vai ver que tem uma longa distância, né? O João está preso lá entre a Turquia e a Grécia, aonde hoje estão morrendo lá, né? Milhares de refugiados e fugitivos de guerra. E a Palestina está aqui, né? No outro lado do Mediterrâneo, né? Outro lado. Uma viagem considerável para uma pessoa fazer naquela época. Terceiro problema, se João escreveu o livro de Apocalipse na época em que eu propus, e isso está na 3ª sessão desse curso, quando eu falei de datação do livro, ele escreveu esse livro nos anos 90, então Jerusalém não existe mais, e nem o templo existe mais. Jerusalém vai ficar por cerca de 60 anos destruída. Então, o próprio texto repele a interpretação literal. Quem aceita essa palavra diz amém. Amém. Amém, amém, amém. Posso ouvir um amém aí, irmão? Igreja? Opa, valeu. Gente, olha só, eu tô brincando, mas a questão é a seguinte. Dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Esse texto, se você optar por uma interpretação literal, você cai no seguinte problema. Qual é o problema? João está muito longe de lá. Então, primeira coisa, ele não está lá. Uhum. Segunda coisa, Jerusalém já foi destruída, muito provavelmente. Então, se Jerusalém está em pé, João não está lá. Se ele estivesse lá, ele teria que ter narrado, talvez ele teria que nos dado alguma pista. Mas as evidências apontam para, as evidências mais concretas apontam para a escrita desse livro nos anos 90. Portanto, nos anos 90, Jerusalém já está destruída há cerca de 20 anos ou mais. Seria mais ou menos como se Deus dissesse para nós, né? Vamos supor que o Celso aí é o nosso profeta João do Apocalipse. E Jesus chega para ele, ou o anjo forte chega para ele e fala assim, Celso, dispõe-te, vai a Nova York e mede as Torres Gêmeas. Quer dizer, se o Celso lá de Nova York nos manda essa carta, falando, irmãos, eu vi um anjo que me falou, dispõe-te, vai a Nova York e mede as Torres Gêmeas, nós iríamos pensar, ou o cara está surtado, né? Ele ficou 20 anos em coma e acordou agora, como aquele filme, né? Uhum. É um filme do cara que fica 20 anos em coma, quando ele acorda a União Soviética já caiu, não me lembro o nome do filme. Ou então, ele está nos empurrando para uma interpretação alegórica. Né? Então, se a gente sabe que João... Bom, se você quiser achar que João é maluco, então tchau e bênção, né? Acabou o curso. Vai lá, né?
A Irene tá falando que você falar pro Rubinho Barrichello. Desculpa aí, Rubinho, irmão. Mas assim, se alguém nos dissesse, vai e mede as torres gêmeas, você ia falar, opa, o que esse cara está dizendo? O que esse cara está dizendo? Ele está querendo invocar aqui um símbolo, ele tocou numa ferida nacional, né? Num trauma mundial, mas especialmente para os americanos, né? Imagina o que é falar para os americanos sobre o ataque às torres gêmeas. É um trauma indelével, é uma tragédia nacional, tem vítimas, parentes das vítimas vivas ainda, quer dizer... Então, quando João fala aqui no santuário de Deus, se ele está falando do templo de Jerusalém como santuário de Deus, ele está necessariamente falando de uma alegoria. Okay. Se você engoliu essa minha interpretação, que é a melhor, desculpa aí, né, mas é a mais... Não porque é minha, mas porque eu estudei, e a maioria dos eruditos concordam que é a principal interpretação aqui é alegórica, eu quero apenas dizer isso. Esse texto aqui, que fala de medir o santuário de Deus e deixa fora os gentios, está em paralelo com o capítulo 7, quando nós falamos do selo. Medir o santuário de Deus e os que nele adoram. Esse medir os que nele adoram pode ser entendido como conta os que nele adoram, está em paralelo com o capítulo 7. O medir aqui é paralelo com selar. E contar os que nele adoram está em paralelo com os 144 mil. Como você já concordou comigo que o capítulo 7 representa a soberania de Deus em guardar o seu povo, a grande multidão vitoriosa, esta visão do capítulo 11 significa exatamente a mesma coisa. Meça o santuário de Deus e conta os que nele adoram. É uma figura para representar vocês foram medidos e contados. Podem profetizar, podem andar pelo mundo e falar aos povos, nações, línguas e reis, porque o soberano Senhor, o dono do santuário, mediu o santuário e contou os que nele adoram. Fora ficam os estranhos. E eles vão pisotear, mas vocês não serão pisoteados. Vocês não serão pisoteados, porque foram medidos e contados. Se quiser usar a linguagem do capítulo 7, seria assim, foram selados e também contabilizados. Fechou. Então, esta visão do capítulo 11 está em paralelo, apenas usando outras figuras, mas em paralelo com o capítulo 7. E há quem diga que porque você disse que estavam adorando no templo, há quem diga que essa interpretação pode ser os que estão nas igrejas. A interpretação aqui, normalmente, a interpretação rival dessa, que é a literalista, fundamentalista, dispensacionalista, obviamente vai pensar no Templo de Jerusalém. Por isso eles têm essa fissura por Jerusalém, né? E essa tara pelo povo santo, e essa obsessão pelo terceiro templo, que vai ser, se eles, se essa turma governar o mundo e tomar as decisões, eles vão causar a guerra das guerras no Oriente Médio ao tentar construir um templo em Jerusalém. Há muitos cristãos, eu diria até a maioria dos cristãos, que acredita que será reconstruído um templo em Jerusalém. E o Cristo, aquele que fez o sacrifício definitivo, vai restaurar os sacrifícios em Jerusalém. Vai fazer o quê, né, irmão? Tem gente que acredita nisso, o que eu posso fazer? Né? Eles acham que todo o sistema mosaico
de sacrifício, de não sei o quê, de pães asmos, o cordeiro, o sangue, a novilha vermelha, o terumá, bababá, bababá. Tá cheio de gente falando de hebraico, menorá, né, o chale do tal, o kippá, não sei o quê. Tá cheio de gente fazendo isso. Paciência, o que eu posso fazer? Né? Não sabe ler, né, irmão? Não sabe brincar, não desce pro parquinho, né? Não sabe ler Apocalipse, leia só o Sermão do Monte. Desculpa. Mas fazer má escatologia é perversa. Por quê? Porque essa má escatologia, essa escatologia baixa, ela chegou à Casa Branca. Ouça lá o meu curso sobre teologia do domínio. Ela está no Pentágono, ela está orientando ao Itamaraty. Ela está orientando governantes do mundo. Então ela é extremamente perversa. Este texto está dizendo: o Senhor conhece os que são seus, e eles estão guardados, selados e protegidos. E isso tem um tempo, 42 meses. Quanto é 42 meses? Os adventistas, os testemunhos de Jeová, os fundamentalistas, a turma do deixado para trás, eles fazem 1000 contas aqui. 1000 contas. Eu não vou fazer conta nenhuma. Eu vou explicar mais para frente esse texto, esse período. Agora não vou fazer isso. Mas apenas quero dizer que há um tempo da ciência de Deus para esse estado de coisas. É só isso que esse texto quer dizer. Quando começou os 42 meses? A quanto equivale 42 meses? Não importa. Não importa absolutamente. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso em outro tema aqui do Apocalipse. Segura aí. Eu não vou fugir da raia, não. Eu vou explicar. Mas para esse momento agora de eclesiologia, a única coisa que importa é a seguinte: o soberano Senhor, aquele que nos comprou com o seu sangue, tem-nos todos medidos, selados, contados, e tem também o controle do tempo. Quando é? Não sabemos, mas ele sabe. Ele é soberano para conduzir os eventos, para deixar os gentios pisotearem. Gentios aqui, obviamente, significa o povo infiel, o povo perverso, o povo do culto ao imperador, o povo adepto da violência, do armamento da população civil, para ser mais explícito, né? Esses gentios que representam o anticristo, a ideologia do anticristo, eles vão pisotear à vontade. Mas Deus conhece o tempo. Deus conhece o tempo da igreja, Deus conhece o tempo do mundo. A nós cabe o quê? Comer o evangelho, encarnar o evangelho e profetizá-lo. Sem medo, profetizá-lo. Se eu fosse misturar aqui a figura do livrinho com a figura do santuário, vocês podem entrar no pátio dos gentios à vontade. Pode entrar, vocês estão computados. Eles vão pisotear à vontade. Vai pisar vocês? Vai pisar. O selo não significa blindagem. O senso aqui do contar os que nele adoram não significa que vocês não vão, que essa amargura não vai se tornar violência contra vocês. Vai se tornar. Mas vocês já são vencedores. Derrotados, vencem a besta. Mortos, vencem. Né? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Né? Não tem. Essa é a fé que vence o mundo. Né? Essa é a fé que vence o mundo, que o Cristo morreu por nós, ressuscitou e tem as nossas vidas nele. E quando ele se manifestar, nós também seremos colocados em comunhão com ele, seja o que quer que isso signifique. Bom, eu preciso agora ainda em alguns minutos falar sobre o capítulo 11. E o capítulo 11 pode parecer muito complicado, e de fato é, mas eu vou dar aqui a chave.
E a chave interpretativa, é claro que você tem que fazer aquela bifurcação, aquele dilema hermenêutico. A turma fundamentalista, dispensacionalista, Tim LaHaísta, Laodicenleísta, eles interpretam esse texto literalmente. Deus vai levantar 2 homens, seja lá quem for, pode ser até o Elias reencarnado, pode ser o Enoque, pode ser o Moisés, esse papo é velho pra caramba, né? Tem nada novo aqui. Mas Deus vai ressuscitar 2 homens, ressuscitar não, vai reencarnar, sei lá, 2 homens, porque aqui fala 2 homens, né? 2 testemunhas, e eles serão um tipo de Moisés e Elias, serão homens de um poder extraordinário, eles podem fazer descer fogo do céu, eles podem pintar e bordar, podem fazer o que quiserem. Eles vão pintar, eles vão, tocar o fervo no mundo, tocar o terror no mundo, né? Aí a besta vai matá-los, que deve ser, sei lá, o Joe Biden, ou o presidente da ONU, né? Sei lá, alguém aí que eles gostam de colocar como sendo a besta, né? Menos os bestiais de verdade, né? Mas eles adoram dizer que é o chefe da ONU, é o presidente do STF, né? Sei lá, uns negócios assim meio doidos. Então, esse cara vai matá-los em Jerusalém, obviamente, porque está escrito aqui, né? A cidade em que seu Senhor foi crucificado, né? Em Jerusalém. As TVs do mundo inteiro, aqui os americanos, né, os escatólogos norte-americanos adoram, né, tecnologia e tal, né, vai mostrar como é que chama lá, a rede de satélites do Elon, né, tal, do Tesla, não sei o que, essa baboseira toda, né, vai mostrar em tempo real os cadáveres e tal, e o mundo vai viajar, e todo mundo vai dar presente uns para os outros, etc, etc, e aí do nada os caras ressuscitam e sobem ao céu, assim como Jesus subiu ou como João Batista subiu. Bom, essa é a interpretação literalista, né? Quer segui-la, ela tem muitos problemas, mas boa sorte. Você vai assistir lá o Tim LaHaye, Deixados para Trás, não precisa nem ler, né? Pode só assistir a série e tal, tá tudo lá explicadinho, beleza. Agora eu vou à interpretação hermenêutica, a interpretação fiel ao Apocalipse, cuja chave, que eu ia dizendo, cuja chave está dada aqui no versículo 3. E falando aqui do versículo 3, não preciso dizer mais nada. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem. Ora, nós acabamos de ver que João foi chamado a profetizar, certo? Então, essa palavra profetizar cola com o profetizar, une o texto ao profetizar de João. João vai profetizar. Elas vão profetizar por 1260 dias. 1260 dias no calendário lunar, que considera o mês de 30 dias, não de 31 nem de 29, mas de apenas 30 dias, né? Acho que é 30, tô certo? 30 ou 28? Agora pintou uma dúvida. Multiplica aí 1260, divide aí alguém, 1260 por 42, agora me deu um branco aqui. Mas é o calendário lunar. 1260 dias é exatamente, é uma equação, uma igualdade, é exatamente igual a 42 meses. Então, esses 2 períodos de 42 meses... 29 ou 30 dias. Mas você fez a divisão? Não, divide... Não, mas faz uma continha aí para mim rápida. 1260 dividido por 42, vê quanto que dá. Vai dar uma conta exata. 1260. Vai dar 30 então, né? Acho que vai dar 30. 30. Então, beleza, fechou. Nada como tecnologia, né? Então, tá provado aí que se você colocar 1260 dias é exatamente igual a 42 meses, se você considerar o calendário lunar, né? Que era o aplicado aqui nesse momento, né? Pelo menos para os judeus, para os cristãos primitivos e tal, é o calendário utilizado na Bíblia, né? Depois eu falo sobre isso. Mas então, os 42 meses
em que os gentios pisam o pátio equivale exatamente ao período em que as testemunhas profetizam. Então presta atenção, presta muita atenção. Eu falei que João mediu o santuário e deixou fora do santuário o pátio. Se você olhar uma foto do templo na internet, você vai ver que tem o templo, que é um prédio, né? E tem um grande pátio fora. Esse pátio era chamado Pátio dos Gentios, né? João pega aqui essa figura e fala, olha, quem está dentro do templo é o povo de Deus. Quem está fora é o gentio, é o cara que não teme a Deus, né? Essa é uma interpretação possível. Essa situação de separação vai se dar por 42 meses. Então, nós temos aqui um período de 42 meses, vamos supor que esse meu dedo aqui é um período de 42 meses, né? E agora eu tenho outro período de 1260 dias em que as testemunhas profetizam. E esses períodos se sobrepõem. Então, o período em que o povo de Deus está guardado, medido, contado, e que os gentios pisam o mundo, corresponde, sobrepõe-se, coincide com o tempo da profecia. Beleza? Sim. Então, eu arrastei esses dois tempos e coloquei agora um sobre o outro, dizendo 42 meses é igual a 1260 dias, e puxo um agora para cima do outro. Tá entendendo ou não? Acho que sim. Puxo um agora para cima do outro e faço coincidir o período do capítulo 11, versículos 1 e 2, com o período do capítulo 11, versículo 3. 1260 dias é igual a 42 meses. Tá? Se alguém não entendeu, depois vai perguntando, vai falando e tal. Versículo 4. São estas as duas oliveiras. Plim. Duas oliveiras? Peraí. Duas oliveiras não lembram alguma coisa? Duas oliveiras não lembram alguma coisa? João aqui está dando uma cutucada na memória da igreja. Ah, sim. Duas oliveiras lembra a visão de Zacarias. Zacarias capítulo 4. Deixa eu ver se Zacarias capítulo 4. Ah, então, peraí, né? Leitor do livro de Apocalipse, né? Imagina lá na igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, alguém lendo o livro, que era como eles deveriam fazer. Bem-aventurado aquele que lê o livro, né? Opa, peraí um pouquinho. Explica para nós aí Zacarias 4, para a gente lembrar que... Ah, agora entendemos. Então, meu irmão, você não vai entender esse texto a menos que você vá ler o pano de fundo lá em Zacarias. Faça isso, não agora. Não agora. E depois ele fala dos dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aqui está a chave. Qual é o princípio hermenêutico aqui? Ele falou de candeeiro. Candeeiro é um lampião, certo? É uma luz. É uma luz de fogo. Candelabro, etc. É uma luz. É uma lamparina, certo? Lamparina aqui é figurado, concorda? Sim. Então, o primeiro raio de pesquisa, o primeiro campo de pesquisa que eu devo buscar o significado dessa palavra é o próprio capítulo. Não, o capítulo não me dá a interpretação. Só fala que são os dois candeeiros, né? Zacarias ajuda, mas Zacarias também fala que é candeeiro. Ora, candeeiro por candeeiro não saiu muito do lugar. Se eu aumento o foco de pesquisa, presta atenção, presta atenção aqui. Se eu aumento o foco de pesquisa, eu vou incluindo todo o livro de Apocalipse. Fechou. Capítulo 1, versículo 20. Os candeeiros são as igrejas. Matou, acabou. Terminou a aula. Acabou. É isso. Não podemos dar outra interpretação ao candeeiro senão aquela que o próprio Apocalipse dá. Você não pode fazer isso. Se você fizer, você tem que ter uma grande justificativa. Capítulo 1, versículo 20, fala assim: os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Ponto.
Fechou. O próprio livro está dizendo, com a liberdade que o autor tem, né? Claro, é uma revelação, mas você não pode atribuir outro significado ao candeeiro senão aquele que o próprio livro deu. Agora, vamos supor que o livro de Apocalipse não explique o que é o candeeiro. Bom, aí o que eu faria como pesquisador? E todos vocês aí que são estudiosos da Bíblia vão entender isso que eu estou falando. Eu vou buscar na literatura joanina, né? Supondo que esse João é o mesmo das epístolas e quem sabe o mesmo do Evangelho, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar na literatura joanina. Não achei? Bom, aí eu estou no mato sem cachorro. Brincadeira. Aí eu tenho que procurar no resto da Bíblia. Pode ser que ele esteja invocando um profeta, sei lá, os Salmos, alguma dica de interpretação. Raramente a Bíblia não interpreta ela própria, né? Se ela não interpretar, se ela de fato não der nenhuma pista de interpretação, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a literatura apócrifa, eu tenho que ir para a tradição da igreja, eu tenho que ir para os primeiros pais, eu tenho que achar um jeito. Por quê? Porque eu não sou o primeiro a ler esse texto. Então eu tenho que saber o que os irmãos antes de mim entenderam desse texto. Então o Tim LaHaye, essa turma toda, não tem o direito de brincar com Apocalipse e imputar ao livro de Apocalipse a sua própria legenda de interpretação. Bom, se você concorda comigo, né, pode discordar, né? É claro, a minha palavra aqui nunca é final, ela é uma palavra embasada, uma palavra argumentada, né? Eu não estou brincando de interpretação, mas é claro que ela é debatível, ok? Quero deixar isso bem claro. Mas eu estou argumentando com vocês qual é o motivo pelo qual eu estou entendendo essas duas testemunhas como sendo igrejas. Quais igrejas? Não importa. A igreja que come o livro, a igreja que está unida por Jesus Cristo, unida com Jesus Cristo, a igreja que está selada pelo Espírito Santo, a igreja que está medida no santuário de Deus, a igreja. Por que o Apocalipse 1, 2 e 3 fala de 7 igrejas e aqui fala de 2? Não importa. Não importa. É número, né? 7 não é 7, 2 não é 2. É claro que historicamente eram 7 igrejas, mas esse número 7 foi arranjado, porque não tinha só 7 igrejas na região da Ásia. Então, esse número ele é proposital, ele é intencional. 7 lá pode ser entendido como todas as igrejas, né? Num sentido alegórico. E aqui a maior parte dos intérpretes vão dizer, olha só, esse dado é importante, a maioria dos intérpretes vão dizer que aqui tem o número 2 por 2 motivos. Ó, presta atenção. Número 2 por 2 motivos. Né? Número 2 por 2 motivos, não tem nada a ver. Número 2 por 2 motivos. Primeiro, porque das 7 igrejas dos capítulos 2 e 3, apenas 2 são completamente aprovadas. Certo. Lembra? Sim. 2 igrejas não têm reprovações. Deixa eu ver aqui, acho que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Acho que é. Esmirna e Filadélfia. Então, das 7 igrejas, 2 são satisfatoriamente aprovadas. Então, poderia ser uma interpretação, por que é o número 2 aqui? Poderia ser essa: Cristo busca cristãos fiéis. Cristãos meia-boca, cristãos de Jezabel, cristãos de Balaão, cristãos nicolaítas, cristãos frios, cristãos mornos, cristãos sem amor, não serão habilitados para esse ministério profético, né? Então essa é uma interpretação, certo? Qual é a segunda interpretação? A segunda interpretação, para mim, é a preferida, que é, ao falar de testemunhas, ele usa o número 2, porque para haver testemunha é necessário 2, no mínimo 2 testemunhas. Então ele traz aqui para o texto o número 2, por quê? Porque como se trata de testemunhas de Jesus Cristo, essas testemunhas são alegorizadas como
duas, para não ser o testemunho de uma pessoa só. Isso é completamente alegórico. No frigir dos ovos, o que nós temos aqui? A Igreja de Jesus Cristo, que profetiza e atormenta esse mundo com a proclamação da verdade. E o mundo reage contra ela, mas Deus preserva esta igreja. Você vai ver que as duas testemunhas, elas têm poder. Tem poder de descer fogo do céu, de matar e tal, né? Os crentes bolsonaristas quase babam, né, de prazer, né? Não é nada disso. Está invocando aqui o ministério de Moisés, o ministério de Elias, que bateram duro contra os idólatras. Ou quem sabe até o ministério de Enoque, que bateu duro contra a geração de Caim, a geração que pereceu no dilúvio, né? A geração antediluviana. Então, o que está em voga aqui é o ministério profético que cumpre o ministério do Antigo Testamento, o ministério da lei e dos profetas, que foi cumprido em Jesus Cristo. Então, essas duas testemunhas são minhas, diz Deus. Darei poder às minhas duas testemunhas. Se você considerar que essas testemunhas são as igrejas e que o poder é o Espírito Santo, fechou. As igrejas de Jesus Cristo, os santos e fiéis de Jesus Cristo, mesmo que se sintam fracos, porque estão vestidos de pano de saco, que falam da sua situação marginal, mesmo que se sintam fracos, em menor número, excluídos, excomungados, perseguidos, desprezados, estão habilitados por Jesus Cristo para realizar um ministério profético em sua própria geração. E sair fogo da boca deles. Então, essa questão do fogo, das pragas e tal, tem que ser entendida no ministério de Elias, né? Esse poder aqui é o poder do evangelho. Fechar o céu para não chover. Exato. Mas tudo isso tem que ser entendido não literalmente. Não literalmente. Por isso que eu estou falando, olha só. Fogo do céu lembra Elias. Fechar o céu para que não chova lembra Elias. Fogo do céu lembra Moisés. Transformar água em sangue lembra Moisés. Tá. O que está em voga aqui não é o poder de produzir pragas no mundo. Não é isso. Então, os cristãos bolsonaristas aqui têm más notícias. Não é isso que significa, tá? Não tem a milícia de Jesus, ok? O que tem aqui é um ministério no poder de Elias, no poder de Moisés. Assim como Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração e praticamente delegam a Jesus Cristo a missão no mundo, dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o cumpridor do nosso ministério, assim também a igreja agora recebe o ministério de Jesus Cristo. E essa identificação é tão concreta no livro que o ministério das duas testemunhas é modelado segundo Jesus Cristo. Eles morrem em Jerusalém, seus corpos ficam expostos por 3 dias e meio, que é também o período do sepultamento de Jesus, 3 dias e meio. Esse meio aqui é por conta da identificação com Elias, dos 3 anos e meio, do tempo dos 3 anos e meio, né? Então tem aqui um artifício literário, tá? Esses 3 dias e meio, é para aproximar essas testemunhas do enredo da morte de Jesus Cristo. E assim como Jesus Cristo ressuscitou, elas também ressuscitam. E assim como Jesus Cristo herda o reino de Deus, elas também herdam. Então aqui, mais uma vez, a igreja é identificada com seu Senhor, como está escrito no versículo 8, seu Senhor. E lembrando também que... Com isso eu encerro
a explanação, meu Deus, né? 11:25. E encerro a explanação afirmando para vocês, com base na literatura do candeeiro e com base no número 2, que se trata da Igreja de Jesus Cristo, exercendo seu ministério no mundo, no poder do Espírito Santo, guardada por Deus, até que o mundo invista contra ela e praticamente a destrua. Quando o mundo achar que extirpou o testemunho de Jesus Cristo, que acabou com a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, da sua fraqueza, expressará sua maior vitória, que é a vitória do seu Senhor. Então, eles são mortos na praça, como seu Senhor. Eles ficam expostos ao ridículo do mundo, como seu Senhor. Eles são motivos de festa para o mundo, como Jesus falou lá em João. Vocês vão ficar tristes, mas o mundo se alegrará. Mas eu ressuscitarei, e como eu ressuscitarei, vocês também ressuscitarão. E onde eu estiver, vocês também estarão. Então, à vista de todo o mundo, Cristo redime, vindica a sua igreja e acolhe para si. Aqui poderia ter uma figurinha do arrebatamento. Porque se eu estou falando que as duas testemunhas são a igreja e ele fala subir para aqui e elas subiram, aqui poderia ter uma imagem do arrebatamento. Mas, como você já comprou a minha ideia, que se trata de um texto figurado, então o subir para o céu também é figurado. Te peguei. Meu Deus Beleza. do céu, quanta coisa. Acabou. No 2... Eu falei que ia ser difícil a aula de hoje. No 11:2 diz assim: mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. As nações pisotearão esse... E aí você disse que é 1.260 dias. Então a gente pode supor que durante esse tempo que a cidade santa está sendo pisoteada, essas testemunhas estarão exercendo seu ministério. Isso que eu falei. Você tem que pegar o capítulo 11:2 e o capítulo 11:3 e sobrepor. Certo. Sobrepor. E identificar esses dois períodos. Porque essa é a intenção do autor. Não sou eu que estou inventando nada. É a intenção do autor. Tem que ler com muito cuidado, porque a primeira leitura que eu fiz nesse 2, quando eu vi elas pisotearão, eu achei que eram as testemunhas. Não. São as nações. Não, as testemunhas entram abruptamente no versículo 3. No versículo 3. E ele fala, darei as minhas testemunhas. Ele fala, darei as minhas testemunhas, como se nós tivéssemos a obrigação de saber quem são. Exatamente. E temos a obrigação de saber. Por causa da chave que eu dei para vocês. São os candeeiros. Estão diante do Senhor da terra. Capítulo 1. Estão lá, diante do homem, do Filho do Homem. Estão lá. Estão na terra, mas estão diante do seu Senhor. Né? Caminham na terra, mas prestam contas ao seu Senhor. Então elas mostram um poder, né? Que a gente sente que não tem. Né? Temos na fraqueza do pano de saco. Elas pregam vestidas de pano de saco. No poder do evangelho. Aqui eu queria lembrar, você falou aí das pragas, depois vocês vão ver aqui que nas minhas anotações eu fiquei encucado também com esse poder das testemunhas, e eu achei um paralelo em Estevão. O homem Estevão pregava com tanto poder o testemunho de Jesus Cristo, que as pessoas viram o seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. E ao invés de temer e falar, irmão, ore por nós, nós também queremos esta graça, o que eles fazem? Rangem os dentes, o agarram e matam. Então, exatamente o que acontece aqui com as testemunhas é o que aconteceu com o nosso primeiro mártir, o Estevão, considerado o primeiro mártir da igreja. O testemunho da igreja irrita tanto o sistema do mundo, que o sistema do mundo não terá alternativa a não ser afrontar e agredir esta igreja.
O que mostra isso também, no versículo 10, fala assim, os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Então, mas cidadãos atormenta... de bem vão dar presente uns para os outros. Exatamente. O atormentamento aí é do testemunho e da profecia. Sim, tipo, eles incomodavam muito, né? Aqui fica muito claro que profecia... Falavam em direitos humanos. Profecia e testemunho aqui são equivalentes, tá? Profetizar e testemunhar aqui é a mesma coisa. Tem algumas evidências no texto que mostram que essas 2 testemunhas não são apenas homens. Por exemplo, no versículo 7 fala assim: a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas. Ora, não se faz guerra contra 2 pessoas, né? Não é muito difícil defender a possibilidade de que 2 pessoas causariam tanto impacto no mundo. Então também pode ser símbolo. Não faria sentido. Não, é símbolo. Ok. Eu estou defendendo porque que é símbolo. Não vão ser 2 pessoas. Okay. Sim. E o número 2 ocorre aqui por causa daqueles 2 motivos que eu dei. Então é a igreja. As nações presenteiam entre si e contemplam o seu cadáver, também não faz sentido em relação a 2 pessoas, né? Então tem diversas pistas aqui que nos induzem a argumentar em favor de uma interpretação profética. Profética, né? Okay? E é curioso também que os corpos ficam estendidos na rua principal da grande cidade. Isso. Durante 3 dias e meio e ninguém podia tocar para sepultar. Exatamente. É como igual aqueles heróis, né, que ostentavam os inimigos, né? Isso. A ideia aqui é humilhação. A ideia aqui é triunfo total do sistema da besta, que foi tocado aqui. Não vou entrar nessa questão agora, né? A besta também entrou aqui. Ela entra no versículo 7 e sai. Ela só entra aqui para matar as 2 testemunhas. Sim. Mas eu trato sobre isso no nosso mais para frente. Faltou um detalhe aqui explicar para vocês, que é o seguinte: eu esperava que alguém fosse perguntar, não sei se perguntou, então vou responder. A gente não analisou tudo ainda. No versículo... vai aí que já são 11h33. No versículo 7, no versículo 8, tem uma pista aqui muito séria. E aqui é golaço do Tim LaHaye, né? E da turma dispensacionalista fundamentalista. Aqui tem um golaço. Porque ele fala assim: seus cadáveres ficarão estirados, aí fala na rua principal, né? Isso. Na praça da cidade, da grande cidade, presta atenção, grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Aqui está tudo errado. Aqui fala essa versão chamada figuradamente Sodoma e Egito. Isso, figuradamente, mas a minha tradução aqui é melhor. A Irene está com a NVT, eu estou com a antiga, que ao invés de falar figuradamente, fala espiritualmente, que é a palavra original. Mas aqui está tudo errado. Porque, primeiro, qual é a grande cidade? Jerusalém não é chamada grande cidade. Grande cidade é o nome no Antigo Testamento da Babilônia ou de Nínive, das cidades opressoras. No Novo Testamento, só tem uma cidade no mundo que poderia chamar grande cidade, é Roma. Então, chamar grande cidade aqui, ninguém nunca pensaria em Jerusalém. É como falar no Brasil, cidade maravilhosa. Ah, visitei a cidade maravilhosa, e a cidade maravilhosa e tal. Ninguém nem vai perguntar. Cidade maravilhosa é Rio de Janeiro e ponto, acabou. Você pode até chamar a tua Piracicaba, Piraquara, São José, não sei das quantas, de cidade maravilhosa, problema teu. Né? Problema teu. A grande Pinhais, né? Eu moro em Pinhais, a grande Pinhais, né? Tudo bem, problema teu, problema meu, né? Mas se eu falar ao público cidade maravilhosa, é Rio de Janeiro, acabou. É a mesma coisa aqui. Quando ele fala grande cidade, imediatamente a cabeça dos irmãos foi para Roma. Jerusalém está destruída, certo? Jerusalém está destruída. Então a cabeça foi para Roma. Aí ele complica mais ainda a nossa vida dizendo o seguinte: espiritualmente se chama Sodoma. Opa, Sodoma, eu coloquei aqui uma forte pesquisa,
Coloquei aqui uma forte pesquisa sobre Sodoma, você pode se divertir. Sodoma é amplamente conhecida como a cidade da violência, da injustiça, da maldade, da inimizade contra Deus, da perversidade, né? E Egito, até meu gatinho sabe que o Egito não é cidade. Então, simbolicamente, espiritualmente se chama Egito. O que é o Egito no Antigo Testamento? Coloquei aqui também uma grande pesquisa, mas você já sabe, é opressão, injustiça, violência, rivalidade contra Deus, né? Onde seu Senhor foi crucificado. Aí você acabou, aí é Jerusalém. Não é. Não é. Porque espiritualmente, Cristo foi crucificado nas cidades do mundo. Qualquer cidade, todas as cidades, a minha, a sua, a cidade maravilhosa, a cidade Canção, a cidade Sorriso, a cidade social, Curitiba, né, capital social, a capital do concreto, seja o que for, Nova York, Roma, seja o que for, todas elas são estruturadas em cima da violência, da injustiça e da inclusão. Então, essa cidade espiritualmente chamada aqui Jerusalém, onde seu Senhor foi crucificado, não é Roma, não é Jerusalém. E, ao mesmo tempo, é Roma, é Jerusalém e é qualquer cidade nossa, porque todas as nossas cidades espiritualmente são Sodoma, Gomorra e mata Jesus Cristo todo dia. Ok. Então se você aqui, claro, o pessoal do Tim LaHaye, a igreja bolsonarista, eles querem transferir a embaixada para Jerusalém, porque Jerusalém vai ser de novo a cidade sagrada, e eles querem estar lá para ver os acontecimentos. Tudo bem, paciência. O que o texto está dizendo é muito diferente disso, está dizendo que o sistema do mundo, representado no Antigo Testamento por Babilônia, Sodoma, Egito, Nínive, e representado no Novo Testamento por Roma e todo o sistema romano, que Jerusalém aderiu, por isso matou Jesus, né? Jerusalém mata Jesus pelas mãos romanas, então a Jerusalém que mata Jesus é a Jerusalém do mundo, é a Jerusalém que representa Roma, Grécia, Egito, a África, representa tudo. Então, nossas cidades são bestiais. O modo como nós nos organizamos, produzimos, como nós excluímos, como nós matamos, como nós classificamos, como nós julgamos, é bestial. E nós estamos aqui para dar testemunho disso. Vestidos de pano de saco, sem armas, sem fuzis, sem metralhadoras, sem cercar prédio nenhum, só com o evangelho de Jesus Cristo, dando pão ao pobre, insistindo em salvar o ser humano e dar dignidade a ele, insistindo no fato que pessoas devem morar dignamente, devem ter seu pedacinho de chão para viver, devem ter água para beber, devem ter ecossistema, a natureza deve estar em pé, insistindo nessa reconciliação de todas as coisas. É que nós afrontamos e julgamos essa sociedade que está aí. E por isso ela odeia. O Júlio Braga falou assim, um certo apóstolo também prega vestido de pano de saco. Depois sai dirigindo uma Ferrari, ó. Você vê como se imita, então, né? Aí que está a minha amargura. A amargura do meu estômago. Calma. É que essa escatologia, ela produz esse tipo de igreja. Esse é o problema. Então, o exercício que nós estamos fazendo aqui pode parecer simples e tal. Ah, meu Deus, quem precisa saber tudo isso e tal. Mas eu lhes advirto do seguinte. Essa escatologia do deixados para trás produz esse tipo de igreja que está aí. Esse é o problema. Então o negócio é muito grave. Porque produz uma igreja adúltera, apóstata, violenta, bestial, infantil.
Então, como eu comecei no início dessa aula, eu disse, olha, irmão, sinto muito, não há outro meio de comer o Evangelho de Jesus Cristo a não ser esse que eu estou propondo para vocês. Se vocês descobrirem um meio melhor, me avisem. Mas eu não conheço e é por isso que eu faço esse trabalho de trazer esse material para vocês, para ajudá-los a pensar a fé e assumirem seu papel de testemunhas de Jesus Cristo. Mesmo que seja vestidos de saco, mesmo que seja para serem pisoteados, mesmo que seja para a sua morte ser festejada. Não tem problema. A fidelidade a Jesus Cristo até o extremo, até a morte, como Jesus fala para as suas igrejas. Ser fiel até a morte, e você viverá comigo da minha vida. O Bebeto disse assim, os que são alimentados pelo livrinho estão comprometidos radicalmente com a agenda de Deus para o mundo. Para estes, crescimento numérico, poder, popularidade, influência política não significam nada. Perfeito. E o Fabrício diz... Eu gostei da palavra agenda, porque a palavra agenda tem a ver com ação, com agir, né? É isso mesmo. Agenda de Deus para o mundo. E o Fabrício diz, não mexa na numerologia. Daí o Javalo falou assim, eu já fiz muitas contas escatológicas com aquilo, só ganhei dor de cabeça e rapidez em cálculos matemáticos simples. Falou rindo. E cai nessas baboseiras do Tim LaHaye, né? Judite Rocha colocou um ponto de interrogação sobre o tempo da profecia, depois ele explica melhor se você não entendeu. Sim. Tem uma pergunta que... Em rápidas palavras, é o tempo da igreja inteiro. Tá? É como Jesus falou, não tem data para começar, não tem data para terminar. É você diante do Senhor fazendo o seu trabalho de dar testemunho do Evangelho. Esse tempo, ele apenas quer significar o seguinte: Deus conta os dias e ele tem um escatom estabelecido, né? A besta não triunfará. É isso que esse texto quer dizer. Aqueles que estão selados não serão perdidos, aqueles que foram contados no altar não serão perdidos, aqueles que comem o livrinho doce não serão perdidos, e mesmo que a besta os mate, o Espírito da vida, o Espírito de Cristo os trará de volta. É isso que significa. Não faça contas, não faça calendário, não faça nada. É isso que significa. Depois pode até se divertir com contas, né? O Silvio Javala pode fazer, etc. Mas é secundário. O importante é oferecer-se a Cristo hoje como alguém que come o Evangelho, sabe-se selado pelo Espírito Santo e vai ao mundo, esse mundo pisoteado que está aí, que vai comemorar a sua morte, a sua ruína financeira, se você fracassar servindo a Cristo, mas vá ao mundo sabendo que é isso que Deus quer de nós. Só uma pergunta que ficou lá atrás, do Jasley, desculpa Jasley, que foi logo no começo. Ele diz que se existe um porquê de João não mencionar claramente Deus ou um anjo, quando ele diz, disseram-me, a mim algo foi dito, porque está em sujeito indeterminado, se é incerteza ou falta de proposital de clareza do agente da oração ou é irrelevante? Boa pergunta. Isso é chamado, Jasley e demais irmãos e irmãs, isso é chamado de passivo divino. É um estilo das Escrituras. É um estilo das Escrituras que oculta o autor, né, subentendendo-se que é Deus mesmo ou um agente, como aqui no caso, né, do Apocalipse, então. É um estilo chamado, tecnicamente, passivo divino. Por exemplo, quando Jesus fala assim, é necessário que eu vá a Jerusalém. Como assim é necessário? É necessário como? Tipo assim, eu vim para, foi-me dado, eu fui enviado. Por que ele não fala o Pai me enviou? Às vezes ele fala. Mas às vezes ele fala, eu fui enviado, oculta o enviador. Né? Então isso é chamado tecnicamente de passivo divino. Tá? Mas é apenas um estilo, de certa forma, oculta Deus, mas é Deus subentendido, ou quando não é claramente Deus, como aqui ocorre no plural, me disseram, é o agente.
É o ancião, é o anjo, é o agente divino, que é uma característica da literatura apocalíptica. Último, só para o Fabrício, para se defender, colocou rindo, Israel é o relógio escatológico de Deus, né? Você vai ser reprovado. Vai ser reprovado por justa causa. Gente, muito obrigado por isso. Eu sei que é uma aula muito densa, muito complicada, mas eu precisava passar esse conteúdo assim para vocês. Eu dei aí diversas chaves, eu não espero que tenham entendido, mas incentivo vocês a estudarem melhor o assunto. Vou postar uma lição excepcionalmente longa, uma lição com 6 páginas, né? E isso que eu já cortei metade, né? E vou estar disponível ali para responder outras questões, tá bom? Deus abençoe vocês. Próxima aula vai ser facinho, só capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu coloco lá. Bem facinho, bem simplesinho, né? Aguardem. Deus abençoe vocês. Tchau. Boa semana. Bom domingo.